dia, galera, tudo bem? Meu nome é Érica Almeida. Hoje a gente vai iniciar saúde pública com um assunto bem bacana, tuberculose. Então, pessoal, vamos iniciar conceituando tuberculose, que é uma doença infecto-contagiosa crônica causada por uma micobactéria, ou seja, um bacilo, uma bactéria muito resistente, um bacilo de Koch. O período de incubação ele varia de 4 a 12 semanas, que seria o período de manifestação da sintomatologia da doença, podendo se estender até 12 meses, ou seja, ele tem aí um período crônico, ele tem uma doença crônica de evolução lenta. Pessoal, temos aí a infecção primária, também conhecida como primoinfecção, que é quando o indivíduo ele tem o primeiro contato com o bacilo da tuberculose. Ele nunca teve a infecção e ele tem, pelo primeiro momento ali, o contato com o Mycobacterium tuberculosis. Existe também a reinfecção, conhecida como pós-primária ou infecção exógena, que é quando o indivíduo já tem uma imunidade pré-existente, seja por uma infecção natural, ou seja, eu já tive a infecção da tuberculose, ou seja, pela imunidade através da vacina BCG. Eu já tenho uma imunidade garantida e eu tenho uma nova infecção do bacilo da tuberculose, ou seja, ela é exógena, ela é uma nova infecção que vem de fora. O agente etiológico da tuberculose é um Mycobacterium, que é um bacilo de Koch, como também é conhecido, sendo ele uma bactéria muito resistente, diferente dessas bactérias usuais que a gente consegue identificar. Tratamento de 7 dias de antibiótico terapia. Tratamento para tuberculose eu tenho no mínimo 6 meses, ou seja, ela é resistente. Eu tenho várias espécies de Mycobacterium. Eu tenho Mycobacterium tuberculosis, que é o que a gente mais conhece como agente causador da tuberculose. Eu tenho Mycobacterium africano, eu tenho Mycobacterium leprae, que é agente causador da hanseníase, por exemplo. Eu tenho Mycobacterium bovis, que também é um agente etiológico da tuberculose, sendo ela extrapulmonar. Um tópico importante que pode ser cobrado em prova, a gente sempre fala de Mycobacterium tuberculosis e esquece que o Mycobacterium bovis também causa tuberculose, sendo o mais usual extrapulmonar. Galera, o que a gente vai falar agora é muito importante, você precisa entender esse conceito. É reservatório. O que é o reservatório da tuberculose? É quem causa a doença. Reservatório é quem vai carrear a infecção, é quem vai transmitir a infecção. E temos dois: o homem, que é o mais comum, é onde eu tenho a grande maioria de infectados pela tuberculose, e eu tenho também o gado doente como reservatório, não tão comum, mas que acontece, e em sua grande maioria onde eu tenho comunidades que consomem produtos que não são pasteurizados, de um gado que já está doente, que já está contaminado. E além do conceito de reservatório, a gente tem um modo de transmissão muito cobrado em provas, importantíssimo que a gente saiba. O modo de transmissão ele vai ser de pessoa a pessoa, e a gente tem aí um veículo muito importante que dá a garantia da transmissibilidade, que é o ar. Como exemplo de modo de transmissão, nós temos a fala, temos o espirro, temos principalmente a tosse de um doente bacilífero contendo gotículas cheias de bacilos que vão contaminar quem tiver contato com ele. Galera, as gotículas elas são divididas em tamanhos, elas são pequenas, médias e grandes. As maiores, elas são pesadas, portanto elas ficam sobre o chão, elas ficam sobre superfícies, objetos, e não causam tanto risco de infecção. O problema são as partículas menores, também conhecidas como núcleo de Wells. Cada núcleo de Wells tem cerca de 1 a 2 bacilos que vão contaminar a pessoa, que vão contaminar o indivíduo. Esses núcleos de Wells, eles ficam suspensos no ar. Por quê? Porque eles são leves, eles têm menos que 5 micra de diâmetro e facilita a inalação. Facilita a inalação, ele ultrapassa a minha via aérea superior, infectando os meus bronquíolos, os meus alvéolos, disseminando então a multiplicação do bacilo. Agora, as partículas médias, elas ficam retidas no trato respiratório superior.
Através do mecanismo mucociliar, elas são expelidas. Uma vez na cavidade oral, elas são deglutidas, são inativadas no suco gástrico e expelidas através das fezes. Dessa forma, eu não tenho que me preocupar com elas porque elas não têm um poder de infecção. E aí o que eu imagino? Quem que causa a doença? Os bacilos através de aerossóis, partículas pequenas, núcleo de Wells. E qual é o período de transmissibilidade da doença? Ela é plena enquanto eu estiver bacilífera, ou seja, até eu iniciar o tratamento para a tuberculose. Galera, e o quadro clínico da tuberculose? Muito cobrado em prova e a gente tem que saber isso aí. De cara eu tenho comprometimento do estado geral do indivíduo. Se eu tenho uma doença infecto-contagiosa, eu tenho um processo infeccioso instalado, eu tenho um comprometimento de todo o meu quadro sistêmico. Lembrando que infecção, presença de micro-organismo, que sempre vai estar junto com o processo inflamatório. Inflamação, resposta imunológica a qualquer tipo de agressão, seja agente externo infeccioso ou não. Nunca esqueça disso. Uma característica muito importante da infecção é a febre, que pode ser uma questãozinha do seu concurso. Essa febre, ela é baixa e ela tem um período certo. Ela é uma febre vespertina. E associada à febre à tarde, eu tenho a sudorese, que é a sudorese noturna. Por quê? A gente vai lembrar que a febre, ela vai aumentar a temperatura corporal e eu preciso perder calor. Então, eu preciso, através da evaporação, diminuir a minha temperatura corporal. Você sempre vai lembrar que o suor, ele é um mecanismo de perda de calor através da evaporação. Então, eu tenho febre vespertina com sudorese noturna. Outro sintoma é a diminuição do apetite. Se eu diminuo o apetite, eu acabo perdendo peso. Então, inapetência e emagrecimento. E, por fim, o mais importante de todos, a tosse produtiva associada à dor torácica. Essa tosse produtiva, ela vai acontecer por pelo menos 3 semanas, muito característico da tuberculose. Associado a ela, eu posso ter escarros hemoptóicos. Por que que eu tenho? Os meus alvéolos inflamados causam ruptura dos capilares e, ao tossir, esses capilares sangram, gerando então a hemoptise, que a gente tem como característica escarro com sangue. Queridos, vale lembrar que a tuberculose ela pode ser extrapulmonar. A mais comum é a tuberculose pulmonar, de fato, mas ela pode cair na corrente sanguínea e infectar outros órgãos, outros tecidos, incluindo as minhas meninges, dura mater, pia mater e aracnoide. Quando eu tenho infecção meníngea, eu tenho a forma mais grave da tuberculose, que é a tuberculose miliar. Sendo ela extrapulmonar, ela pode infectar coração, fígado, rins e por aí vai. Então, pessoal, sobre a fisiopatologia da tuberculose. A gente tem um bacilo penetrando por via inalatória, representado aí por essa figurinha vermelhinha, figura 1. Ela entra, então, nas vias aéreas através dos aerossóis, que nós já vimos. Uma vez nos alvéolos, eu tenho uma resposta inflamatória, que começa inespecífica e ineficiente. E com os dias, eu começo a ativar o sistema de defesa do meu corpo, que são os macrófagos, representados pela figurinha 2. Macrófagos que fazem parte do sistema imunológico, que são diferenciados pelos monócitos. Eles vão se acumulando no nosso foco inflamatório, no caso, nos alvéolos, para tentar fagocitar o bacilo, representado aí pela figurinha número 2. Só que sozinhos, os macrófagos, eles são incapazes de destruir os bacilos, e aí eles liberam citocinas para chamar mais células de defesa para o local inflamatório, que seria os nossos linfócitos. Essa figurinha número 3. Essa resposta imunológica mediada pelos linfócitos do tipo T, elas se juntam com os macrófagos para torná-los eficientes na destruição dos bacilos. Essas células, então, elas vão se agrupar, elas vão se juntar, formando uma estrutura chamada de granuloma. O que é o granuloma?
Granuloma são células de defesa, são macrófagos e linfócitos que se juntam, se aglomeram para conter a multiplicação do bacilo. Figurinha número 4. Com o passar do tempo, esse granuloma, ele vai se calcificando. Se ele se calcificar, eu tenho a contenção da infecção, eu tenho a cura, eu tenho a ausência de infecção. Eu tenho, então, lá no meu pulmão, visto através do raio-x, eu tenho lá no meu pulmão vários pontinhos de granuloma, várias cicatrizes. Significa que a infecção, ela não existiu. Eu não fiquei doente de tuberculose. Contudo, quando a imunidade desse indivíduo não estiver adequada, esse granuloma ele não vai ser calcificado. Ele vai gerar uma inflamação, essa inflamação ela vai ser constante e ele vai necrosar. Se ele necrosa, ele pode ser drenado pelas minhas vias aéreas, formando o que a gente chama de cavitações. Essas cavitações, elas estarão cheias do bacilo. É nesse momento que o indivíduo ele tem um grande poder de transmissão da doença. Por quê? Esses bacilos eles serão expelidos por vias aéreas, contaminando então novos indivíduos. Seria a figurinha de número 6, tá?